Olá, professores e professoras. Sejam bem-vindos a mais uma TPC de currículo chamada América Latina. Eu sou a professora Juliette Aquino, formadora da IFAP, professora de Sociologia. Sou uma mulher preta, de pele clara, cabelos cacheados, estou vestida toda de preto. Estou sentada numa poltrona aqui do lado do meu colega Luiz. Bom dia, Luiz. Bom dia, Juliette. Salve, salve todas e todos. Eu sou o professor Luiz, formador na IFAP, fazendo minha autodescrição. Sou um homem preto, careca, óculos grandes, barbas grisalhas. Hoje vestindo uma camiseta vermelha com uma parente amamentando seu filho, calça azul, tênis amarelo, meia rosa, bem colorido, numa poltrona preta, e tendo a honra de estar aqui com a Juliette hoje. Imagina, é uma honra toda minha. Então, professores, vamos aos slides. Você passa a produção, por favor. Então, hoje a gente vai falar brevemente alguns aspectos da América Latina. Próximo slide. Aí passaremos aí pelo diário de bordo, objetivos, competências docentes, uma breve sensibilização, né, com uma reflexão provocada pelo sociólogo Boaventura Souza Santos. A gente faremos, né, uma breve discussão por uma pluralidade epistemológica no currículo, Lélia Gonzalez, possibilidades pedagógicas, desdobramento, avaliação, informativo, saber mais, referências e o encerramento. Próximo slide. Diário de bordo, então é importante que vocês façam uso de anotações, até para que vocês possam escrever no chat de forma mais elaborada, algumas reflexões, considerações sobre a abordagem. Eu vou pedir para a produção deixar o chat aberto para que vocês possam aí fazer, comentar, né, de acordo com a nossa discussão, tá bom? Então essa troca de ideias é bem importante para a gente. Próximo slide. Nossos objetivos são compreender a importância da pluralidade epistemológica no trabalho pedagógico e subsidiar o trabalho docente a partir da abordagem da pensadora latino-americana. Competência docente que estaremos aqui desenvolvendo é conhecer como planejar o ensino, sabendo como selecionar estratégias, definir objetivos e aplicar avaliações. Então vamos às habilidades. Então nós colocamos aqui uma série de slides que tratam de habilidades que possivelmente vocês podem utilizar a abordagem que discutiremos aqui, tá? Então essas habilidades são a da primeira série do ensino médio, né? E começaremos com elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas. E é importante que vocês se atentam à habilidade, façam a leitura junto aos estudantes, né, Luiz? Sim, como a gente sempre tem. Inclusive, uma das sugestões é que a gente, se apropriando da habilidade, né, trate isso também antes de expor o conteúdo com o estudante, explicando cada um dos conceitos, de que forma que a gente pode elaborar as hipóteses, por exemplo, de que forma as questões, as expressões artísticas, os textos filosóficos, sociológicos, documentos, eles podem agregar para essa aula, enfim, para esse conteúdo que será ministrado, que uma vez tendo essa habilidade já bem desenvolvida, todo o conteúdo passa a fazer até uma relação entre as disciplinas, entre os componentes, né? Perfeito. E também se atentar que nem sempre precisa estar escrito, por exemplo, pensadora latino-americana, pensamento latino-americano na habilidade, né? Ou pensamento africano, indígena na habilidade, para que a gente possa trazer essas outras abordagens e garantir aí a pluralidade epistemológica. Exatamente. Então, passar pelas habilidades e fazer o exercício de ver como que elas possibilitam várias abordagens, aí garantindo essa pluralidade que estamos aqui trazendo, é fundamental. Então, só retomando então aos slides das habilidades, então temos a da primeira série do ensino médio, por favor, o próximo. Ainda da primeira série do ensino médio, é só os objetos de conhecimento que se diferenciam. Então, é importante não só vocês se atentarem à habilidade, mas se referenciar aos objetos de conhecimento. Próximo slide. Temos da segunda série do ensino médio, que é
identificar e caracterizar a presença do paternalismo, do autoritarismo, do populismo na política, na sociedade, nas culturas brasileira e latino-americana em períodos ditatoriais e democráticos, relacionando-os de forma de organização, de articulação das sociedades em defesa da autonomia, da liberdade, do diálogo, da promoção da democracia, da cidadania, dos direitos humanos na sociedade atual. Então, aqui já traz mais explicitamente, né, a questão das culturas e das sociedades e pensamentos latino-americanos. E aí estão aí descritos abaixo os objetos de conhecimento, né, que por meio deles que vocês vão desenvolver as habilidades. Próximo slide, por favor. Aí mudaram os objetos de conhecimento, aí vamos para a terceira série do ensino médio. Então aqui traz, né, analisar o contexto de surgimento e significado da expressão choque de civilização no mundo contemporâneo, analisar elementos históricos geográficos que permitam diagnosticar diferentes argumentações socioculturais para explicar o conceito de América Latina, identificar e analisar o papel dos principais atores sociais envolvidos em conflitos recentes na América Latina. Perfeito. Aí a gente vai para uma interação, né? Passando o próximo, por favor. Nós temos um mapa da América Latina aqui. Esse mapa eu não consigo ler. Eu leio aqui. É América Invertida. É um desenho do pintor uruguaio Joaquim Torres Garcia, de 1943. Esse quadro ele está no Museu Juan Manuel Blanes, em Montevidéu. Sim. E aí nessa sensibilização a gente já vai introduzindo a aula, no caso, tratando da temática, fazendo com que a gente observe de que forma que é constituída a América, né, de que forma que nós estamos ali espalhados por todo esse espaço geográfico, de que forma a gente pode, inclusive, trazer elementos, né, a partir dessa obra artística para incorporar esse aprendizado do momento agora, né? O próximo, por favor. Nessa sensibilização, até para poder depois sugerir também como fonte de pesquisa, fonte de aprofundamento, nós temos um vídeo curto que a gente vai propor para que vocês assistam conosco, inclusive para depois fazermos reflexões a respeito daquilo que for dito, né? Você quer apresentar o vídeo, Juliette? Acho que a gente passa. Isso, e aí a gente fala um pouquinho do vídeo. Aí vamos lá. É que eu estava vendo. Na base da proposta de investigação da Alice estão as epistemologias do Sul. Pode explicar-nos um pouco o que são as epistemologias do Sul? Eu parto da ideia de que, para nós conhecermos e, sobretudo, conhecermos de uma maneira que seja capacitante, que dê credibilidade e importância a estas experiências não eurocêntricas e que venham de outras regiões do mundo, informadas por outras cosmovisões, por outros universos simbólicos, por outras maneiras de ver a vida, por outras maneiras de ver a natureza e de conceber a natureza. Para isso, nós precisamos realmente de outras formas de conhecimento, porque o conhecimento eurocêntrico, nas ciências sociais e, aliás, nas outras ciências, que também tem muito mais de contextualização cultural do que a gente pode imaginar, esse conhecimento foi construído para não valorizar essas outras experiências. Dou-te um exemplo, o nosso conceito de natureza como recurso natural. Obviamente que é muito difícil hoje, na nossa comunidade científica, nas ciências da vida, nas ciências sociais, que a gente conceba a natureza de outra forma senão um recurso natural. O rio é um objeto, as montanhas são objetos, os recursos naturais é para explorar, o petróleo é para explorar até ao tutano, podemos explorar estes recursos todos sem nenhum limite. Ora bem, esta concepção de natureza é uma concepção eurocêntrica. Há outras concepções que eu encontrei no meu trabalho, ao longo das minhas investigações, em que a natureza é um ser vivo.
não está separado de nós, nós somos parte da natureza. E, portanto, a natureza não é um recurso natural. A natureza é a terra-mãe de onde vem tudo. E, portanto, nós não podemos agredir a nossa mãe. Não podemos matar a nossa mãe. Portanto, é outra concepção. Como é que eu vou, com o conhecimento científico eurocêntrico, analisar estas questões? Se eu os fizer desta forma, eu descredibilizo. Digo, são loucos. Então, a natureza é mãe. A natureza é um recurso natural, é um objeto, não tem nada, não tem a dignidade. Porquê? Porque o nosso conhecimento está feito na base cartesiana. Da diferença entre as coisas e as pessoas, e, portanto, não podemos sair disso. Portanto, é necessário uma revolução epistemológica. Como eu costumo dizer, não há justiça social global sem justiça cognitiva global. Ora bem, as epistemologias do Sul são exatamente uma tentativa de realizar essa justiça cognitiva global, ou seja, trazer outros conhecimentos para dentro do conhecimento científico, porque são outras maneiras de fazer ciência, inclusivamente. Nem faz sentido dizer que não são científicos, eles são outras ciências que existem noutros contextos simbólicos e que estamos a falar, no fundo, da esmagadora maioria da população. Basta olhar para a China e para a Índia, onde as suas cosmovisões e os seus universos simbólicos e os seus conhecimentos milenares são totalmente distintos daqueles que existem na Europa, para não falar da África, para não falar das comunidades camponesas e indígenas da América Latina e também da própria América do Norte, apesar do extermínio. Portanto, há realmente muitos outros conhecimentos e as epistemologias do Sul vêm trazer isso. O Sul é aqui exatamente o Sul anti-imperial, não é aquele Sul que imita o Norte. É o Sul que resiste e que produz alternativas em relação ao imperialismo e ao colonialismo do Norte. Claro que é evidente que este não é fácil, obviamente, construir esta proposta que tenho vindo a formular como epistemologias do Sul, mas ela é assente em 4 ideias enfim, que muito simplesmente podem ser assim. Por um lado, esses conhecimentos vão resgatar experiências que estão invisibilizadas, que não se conhecem e que nem se sabe que existem, e por outro lado, elas foram produzidas exatamente para serem invisíveis. Chamam isso Sociologia das Ausências. Por outro lado, este conhecimento é um conhecimento que vai dar voz e amplificar o sentido das inovações que têm lugar no Sul global, não como sendo coisas exóticas que não têm interesse ou que são de interesse local, mas são emergências de coisas novas. Sociologia das emergências. Para captar isto, eu preciso de um conhecimento que não pode ser um conhecimento monocultural, porque eu parto da ideia da pluriculturalidade, logo o conhecimento tem que ser pluricultural. Tem que haver uma diversidade de conhecimentos. É isso que eu chamo a ecologia dos saberes, que é fundamental para as epistemologias do Sul. Mas como tornar os saberes inteligíveis uns para com os outros? Como, por exemplo, esta natureza, recurso natural versus natureza, a nossa mãe, ou a terra-mãe. Bem, nós precisamos de tradução intercultural. E, portanto, a tradução intercultural é outro fenómeno, é outro procedimento que nós temos que utilizar, porque muitas vezes as mesmas aspirações de transformação social progressista são designadas de modos muito diferentes. Têm diferentes conceitos, mas serão assim tão diferentes? Por exemplo, a Europa, sobretudo a partir do século XX e do século XIX, passou a identificar como a ideia mais progressista da transformação social com a palavra socialismo. E essa palavra continua hoje a correr como, digamos assim, uma versão de emancipação social. Se nós formos para outros contextos culturais, provavelmente esta palavra socialismo não soa da mesma forma. E, pelo contrário, tem outras palavras, como, por exemplo, os povos indígenas da América Latina, para designar essa emancipação social. Falam, por exemplo, de dignidade, falam de respeito, falam da sua autodeterminação. Outras palavras serão tão diferentes daquelas ideias que estão por detrás da ideia de socialismo? Não sabemos. Teremos é que ir averiguar. Isso averigua-se através de procedimentos de tradução intercultural.
Muito bom. Esse vídeo ele é bem provocativo e o Boaventura ele traz vários conceitos nesse vídeo, né? Que eu acho fundamental para a gente enquanto educadores, porque são conceitos que a gente deve aplicar de forma sistemática, não só em determinados contextos ou habilidades, né? E tendo de forma transversal, inclusive, a gente sempre vai trazer esse resgate, sempre vai fazer esse reforço, né, do que é necessário, até para dar visibilidade a esse apagamento epistemológico, sem a necessidade de estar isso pautado dentro do material. Perfeito. Né, que são abordagem, pluralidade epistemológica, né, isso é que ele chamou de justiça social cognitiva, né, ecologia dos saberes, né, trazendo o diálogo intercultural. Então são vários conceitos que a gente tem que trabalhar de forma transversal e sistemática. Ele aí pegou um exemplo muito importante, né, por exemplo, o termo natureza. A gente trabalha a natureza na geografia ou nas ciências na natureza de uma forma, mas fazer um diálogo intercultural seria trazer outras noções, outras perspectivas. Né? Dialogar, fazer essa dialética com esse conceito espalhado em outras matrizes de conhecimento, né? Em outras produções de conhecimento. Até para que a gente tenha o conceito de natureza de forma muito mais ampla, sendo apreendido, né, por nós, professores, e principalmente pelos estudantes. Né? Perfeito. E aí outro conceito que eu achei legal, que ele falou dos povos indígenas, não tem socialismo, mas tem outras noções, né? Tem a noção do bem viver, né? Isso é bem pautado aí nas legislações, principalmente educacionais indígenas, sobre a necessidade de pautar uma educação comunitária para o bem viver das comunidades. Coletivo, ético. Exatamente. Né? Pautado no respeito, e aí a gente já traz também as competências socioemocionais, que tem essa abertura ao novo, a tolerância, né? Aquilo que a gente precisa fazer de forma coletiva, de forma comunitária, a questão mais prática e efetiva daquilo que a gente primeiro se forma enquanto ser humano, enquanto cidadão de direitos, para depois oferecer essa formação aos nossos estudantes. É muito interessante e leva a muitas reflexões, inclusive. Exatamente. E aí, assim, descolonizar o olhar, Luiz, ele não é fácil. Né? Ele é uma atitude que a gente tem que sempre estar fazendo e sempre tem que estar pautando a necessidade de pluralidade epistemológica, a necessidade de trazer outros saberes. Porque nós, como ele falou, ele usou um termo bem legal, a gente tem a monocultura dos saberes. Né? Ninguém questiona quando olha, por exemplo, uma bibliografia, uma abordagem totalmente eurocêntrica, ninguém questiona. Nossa, mas isso aqui é muito étnico europeu. Né? O étnico sempre é o exótico, que ele fala também. Pitoresco, aquilo que acaba virando como uma caricatura, né, do que é a essência da pessoa, do povo que ela representa e assim por diante. Isso. Mas aí eu sei que assim, tem muitos professores, a gente tem assim, recebido várias práticas pedagógicas que já estão fazendo aí esse exercício de pluralidade epistemológica, de trazer os diversos olhares de diversos povos e coletivos. Então, que tal a gente ir para uma interação para que os professores possam compartilhar? Muito legal. A interação é o ponto principal das nossas formações, porque aí a gente percebe como nós estamos nos relacionando, né, com os nossos colegas professores e de que forma eles também contribuem para as nossas pautas, para as próximas formações, inclusive. Então, a partir dos questionamentos feitos pelo pensador Boaventura e Souza, sobre a epistemologia do Sul, vamos refletir juntos. Como nós podemos tornar os saberes, os conhecimentos provenientes da América Latina compreensíveis aos estudantes em contraponto a esse eurocentrismo imposto já desde muito tempo, inclusive dentro do material didático de tempos atrás, né? Como a gente pode fazer essa transposição para que o nosso estudante tenha acesso a esses pensamentos, a esses saberes latinos-americanos? Aí a gente pede para que vocês façam essa contribuição para esse momento conosco. A gente vai dar aí alguns minutinhos isso para a contribuição e a gente retoma depois para fazer esse diálogo com vocês. Acho que uns 2 minutos. Sim. Uns 2 minutos para a contribuição e a gente retorna para esse diálogo, tudo bem?
Então, voltamos. Muito legal a interação, a participação dos colegas, né? Vou destacar aqui a professora Lucila, por exemplo. Precisamos estimular a ampliação dos olhares. Aí ela conclui depois que as práticas nas salas de aula devem ser recheadas de materiais oriundos dos vários olhares, que aí entra, né, dialogando com o que foi dito no vídeo. Ao longo do desenvolvimento dos assuntos, nós, professores, precisamos estar atentos e devemos ser os vetores desses múltiplos olhares. Perfeito. Muito bom, professora Lucila. Acho que ela sintetiza muito aqui do olhar de vários colegas e aquilo que foi abordado no vídeo. Nós, professores, como a professora Lucila menciona, temos essa necessidade nesse momento de fazer essa cura, né, desse material, de ter esse olhar de curadoria, principalmente para eliminar aquilo que é arraigado de preconceito, aquilo que vai ainda fomentar mais divergência no apagamento, né, daquilo que a gente, na verdade, quer evidenciar. E tratando dessa evidência, é sempre legal, é sempre de bom tom deixar claro esse conceito que está sendo trabalhado, inclusive porque a gente não vai partir de um academicismo para atingir o nosso estudante, né? Então é legal a gente se apropriar do conceito, trazer a definição, trazer de que forma ele vai transitar entre o conhecimento abordado, justamente para facilitar esse diálogo, né? Então, por exemplo, o epistemicídio, que na verdade ele é maciço, né? Ele tem vindo no decorrer dos últimos anos, tendo essa fala mais contundente, que ele tem como base fundamental você apagar, você eliminar, você excluir um tipo de conhecimento, né? Então, o epistemicídio, ele vai fazer com que apenas uma verdade, ou uma suposta verdade, tenha como referência para nós professores e também para os estudantes. Uma, né, perspectiva, uma única né? perspectiva. Aí, tratando perspectiva, né, como modo de olhar. Acho que assim fica mais fácil para tratar com os estudantes. Mostrar vários modos de ver a sociedade, de analisar e de interpretar, porque talvez a palavra perspectiva seja difícil. Não vamos tratar como óbvios alguns conceitos, né? Então faz nosso papel fazer a transposição didática. Aí fazendo uma transposição didática, talvez de epistemicídio, seria episteme formas de produzir conhecimento, né? Sim. Sídio de acabar, anular. Eliminar. Então, é mais ou menos um genocídio que acaba com um ser humano, que é com todo um grupo de pessoas. Epistemicídio, ele elimina aí outras formas de conhecer, outras formas de saber, fazer, de produzir conhecimento. Então é legal conversar isso com os estudantes, né? Aí muitos professores colocaram aqui, alguns colocaram alguns fatos contemporâneos, elementos do cotidiano. A música também é um caminho, fazer reflexão através de debates, roda de conversa, e aí documentários. Então é importante trazer esses diversos olhares, esses diversos modos de ver, né, para que a gente consiga dirimir o epistemicídio. Sim, até fazendo com que esse nosso estudante se perceba pertencente a um grupo ou a grupos que até então foram apagados, até por conta desse eurocentrismo que é massificante dentro de todo o contexto aí histórico recente. A partir do momento que esse estudante percebe que as suas referências, que a sua origem étnica, inclusive, é pertencente de conhecimento, é produtora de conhecimento, ele se sente autônomo também, e até de trazer como referência algo mais subjetivo, mais familiar, mais dentro dos contextos que ele está inserido, né? Perfeito. E fazer com que o estudante perceba a América Latina constituinte, né, desses vários povos. Esses diversos povos. Aí, Luiz, eu trouxe alguns dados aqui, né? Porque a gente sempre está centrado em uma perspectiva na produção de conhecimento. Tanto é que dificilmente você acha
né, abordagens com categorias próprias da América Latina para pensar a América Latina. Muitas vezes recorremos a autores externos para pensar problemas que são da América ainda Latina. Falando por nós latino-americanos, né? Exatamente. Então, o nosso exercício aqui é fazer o quê? É procurar abordar nossos problemas, nossas questões, nossos aspectos e elementos da nossa sociedade através dos nossos olhares. Sim. Né? Esse exercício de buscar, né, os múltiplos saberes aqui na América Latina. Aí eu trouxe alguns dados aqui. Na América Latina, eu tirei esses dados de um livro da CEPAL, Os Povos Indígenas na América Latina, Avanços na Última Década e Desafios Pendentes para a Garantia de Seus Direitos. Esse livro está disponível na internet. Tem lá. Existem mais de 800 povos indígenas com uma população próxima de 45 milhões de pessoas. Né? Então imagina a diversidade de saberes, de filosofias, de pensamentos, né, de categorias e de modos de ver. E aí, ainda assim, trazendo essa questão de grupos, né, que foram ausentes durante muito tempo, agora que estamos retomando até nos materiais que a Secretaria está produzindo, ele está bem presente também. A existência de quilombos contemporâneos já é uma realidade assim, muito latente na América Latina. Aí tem comunidades quilombolas na Colômbia, Equador, Suriname, Honduras, Belize, Nicarágua. E no Brasil, há em torno aqui dos dados que eu tirei, acho que foi da Comissão Pro-Índio, né, de uma organização, existem 3.475 comunidades quilombolas, né, distribuídas em todo o país. Só no Rio Grande do Sul, né, existem 146 comunidades quilombolas. Por que eu estou destacando isso? Porque geralmente são lugares que se ausentam, né, esses grupos. E tratam muito mais a questão da descendência europeia, das características, batizam suas cidades, inclusive, fazendo referência às cidades europeias, e tem esse apagamento total desses povos que habitam esses locais, né? São presentes. A gente tem as características agora também, inclusive, de quilombos urbanos que se espalham em São Paulo, que nós falamos para o estado de São Paulo, temos quilombos urbanos, mas temos também outros estados. Isso faz com que esse conhecimento, esse desenvolvimento, essa dinâmica, né, desses povos que estão ocupando, sempre ocuparam, e agora a gente consegue reverenciar, inclusive, essa ocupação, faz com que isso se torne evidente, inclusive para a gente poder ter essa visita, né, nesse aprendizado, de trazer essas culturas, inclusive, para dentro das salas de aula, fazendo esse contraponto. Você bem disse, o material de apoio, os documentos norteadores, eles trazem esse resgate, eles estão fazendo essa correção, inclusive, de poder inserir esse tipo de comentário, esse tipo de pensamento, essa pluriversalidade dentro do ensino do nosso estudante, né? Não é mais apenas um olhar eurocêntrico, fundamentado, pautado pelo iluminismo. A gente tem, por exemplo, o contraponto que o indigenismo, que pensa esse olhar mais acolhedor, esse olhar mais múltiplo de verdades, de saberes, de produção, inclusive de curas, né? Curas ativas, não curas no sentido físico, mas no sentido psicológico, filosófico, se não espiritual. Exatamente. E ainda mais a abordagem teórica, quando a gente vai abordar, né, as questões das ciências humanas, sempre nos referenciamos a abordagens, né, de europeus, não que não seja importante, mas é importante essa ecologia de saberes. E aí, quantos teóricos a gente trabalha latino-americanos? São poucos, né? E tem um bem importante, que é o Aníbal Quijano, que cunhou o termo colonialidade do poder, né? Temos Canclini. E aí tem um antigo, antes do Boaventura, tivemos um filósofo latino-americano cubano, José Martí, que escreveu o livro Nuestra América, lá no final do século XIX, que ele já falava nesse livro, ele é filósofo, né? Poucos filósofos latino-americanos também presentes nas nossas discussões, mas ele já falava, né, da importância dos próprios latino-americanos pensar a América Latina. Não precisamos, né, de recorrer, né, somente a pensamentos externos. Então é legal retomar aí o José Martí. Inclusive ele é um grande poeta que aí contribuiu bastante para a música. E a gente tem um movimento forte que vem já no final do século XVIII,
no México, depois se espalha Uruguai, Argentina, chegando ao Brasil, e aí a gente tem também pensamentos contemporâneos em Porto Rico. A gente é pensante, nós somos produtores de pensamentos, né? E a gente tem também, por exemplo, aqui o professor Marcelo. Ele sugere tratar, né, abordar massacres indígenas de ontem e de hoje. A gente é produtor de conhecimento, a gente tem essa questão da latinidade, né, muito latente dentro dos nossos saberes, e a gente ainda convive, inclusive como, né, mencionou nosso colega professor, com esses massacres, que não é só mais um apagamento epistemológico, a gente não está falando só do epistemicídio, a gente está falando do genocídio, inclusive. Exatamente. E aí traz para dentro desse conhecimento do nosso estudante, inclusive o enfrentamento que é necessário para um momento como esse, em que os povos originários, né, os povos que deram origem à nossa América, ainda sofrem de forma tão violenta, tão descabida, todo esse descuido, né, esse despreparo total que nós temos no trato com eles. E aí, pegando o gancho, né, para trazer a Lélia Gonzalez, que é a grande pensadora latino-americana, né? E aí ela trouxe algumas categorias provocativas que aí a gente vai trazer brevemente para vocês, até para que vocês possam aprofundar e possivelmente, se oportuno, trazer para os estudantes, né? Próximo slide, por favor. Por uma pluralidade epistemológica no currículo, aí a gente traz aí uma sugestão de Lélia Gonzalez. Ela é uma grande socióloga, intelectual, né, assim, pouco conhecida agora. Sim. Que está sendo resgatada. Ela antecipou muitas discussões, né, que hoje estão bem difundidas, né, uma das fundadoras dos movimentos negros no Brasil na década de 70, filha de mãe indígena, de pai preto, de pai negro, então já é essa nossa característica física, estética, inclusive, envolvida com a universidade, envolvida com política, uma mulher ímpar, né? Muito próxima de mulheres assim como você, como professoras, por exemplo, Rosana, que está aqui falando, enfim, mulheres pensantes que atuam dentro da educação do nosso país. E ela percorreu a América Latina, continente africano, América do Norte, hoje é conhecida também na Europa, né, pela grandiosidade do seu pensamento e grande contribuição. E o legal é que ela trazia uma linguagem acessível para que todos pudessem ler e compreender, né, e refletir sobre as próprias questões. Dentro dessa perspectiva do pluriverso, é muito interessante essa forma de que, ao ir para a academia, a gente não se distancia daquilo que é a essência do nosso conhecimento. E aí a gente facilita, inclusive, essa transposição desse saber, né? Não se pautando no conceito técnico, não se pautando naquilo que é mais complexo, na dificuldade, inclusive de apropriação do conceito, mas pelo contrário, trazendo uma perspectiva mais amena, mais acessível, não pensando de forma simplista, mas pensando de forma acolhedora, não usando do poder da palavra, do poder da academia para distanciar e mostrar só uma suposta verdade. Simplificando no sentido de fazer aquilo se tornar acessível, né? Isso é importante. Brilhante. Nós, professores, educadores, temos esse papel, né, de fazer essa transposição. Sim. E fazer reflexões como essa se tornar acessível para os estudantes, né? De modo que eles possam sofisticar a forma de olhar as questões não só do próprio Brasil, mas as questões da América Latina. E aí temos alguns termos cunhados pela Lélia Gonzalez, como a Méfrica Ladina, né? Então, esse termo, essa categoria política, né, que ela fala que é um recurso metodológico importante para se pensar a América Latina, ele traz aí a Méfrica como um resgate aí de todas as vivências, experiências e dinâmica da diáspora, das populações que vieram com a diáspora africana. E ladina, né, um trocadilho, né, ladino é esperto, mas ladino também era um termo
utilizado pelos crioulos para falar daquele indígena ou aquela pessoa negra que era mais instruída. Então ela fez um trocadilho América Ladina. Né? Então ela fala até, por que não falamos que somos americanos, né? Americanos do Brasil, americanos de Cuba. Né? Então ela coloca essa necessidade de se cunhar categorias latino-americanas, que é justamente o que o Boaventura está trazendo como provocação. Né? E também tem a questão do português, né? Que a gente utiliza do idioma fazendo essa relação com esse conhecimento já oriundo de ancestralidade, oriundo de antes de colonização. Esse tipo de questão, esse tipo de abordagem, ele é necessário, ele é fundamental, ele está muito além das nossas necessidades ou dos nossos desejos subjetivos, né? Ele é a transformação, de fato, de um estudante que está numa escola pública, ele é a transformação, de fato, daquele estudante que não tem perspectiva, inclusive de identidade, de se reentender, de se reestruturar como sujeito de direito, oriundo de todas as matrizes compostas que compõem, de verdade, né, que compõem o sujeito que está dentro da história, da escola. Até para ele pensar seu projeto de vida, né? Mas aí você falou do português, né? O professor colocou, né, a possibilidade de trazermos essas questões por fatos cotidianos. Aí eu trouxe aqui algumas contribuições, porque a Lélia Gonzalez, percorrendo a América Latina, ela falou que percebeu a presença, né, negra, né, na região caribenha, que modificou o espanhol, o inglês. E aí ela chama isso aqui no Brasil de pretoguês, né? Que é a marca da africanização do português falado. E aí temos alguns exemplos aqui que eu trouxe, né? Por exemplo, abadá, angu, babá, babaca, bagunça, bambolê, bancar, batique, birita, cachaça, cachimbo, cafuné, camundongo, canjica, cochilar, coque, dengo, dengoso, farofa, fofoca, fuxico, nhame, giló, maracatu e etc. Até tango, que eu achei interessante, que tango a gente geralmente já imagina uma dança branca, uma dança mas branca, que é uma dança argentina, popularizada aqui no Brasil. E aí o tango, né, segundo o site do Gueledés, é do quimbundo tango, né, que pernada, que era uma forma de bailado de negros ao som de tambores e outros instrumentos. Então, de trazer essas questões do cotidiano para aproximar, né, como que a gente somos americanizados. E aí a gente faz, inclusive, a tradução, no caso, para sentimentos, para conceitos que já são muito explorados dentro do nosso cotidiano, mas que tem uma referência ainda mais plural quando a gente consegue perceber. Usando o dengo como exemplo, ele está além da questão afetiva, ele está além da questão romântica, ele vai transpor a um amor, inclusive, de que nós, se não nos permitirmos, nunca saberemos. Né? Ele está dentro daquilo que tem de mais supremo, de mais sublime em seres humanos sentirem uns pelos outros. E você faz, inclusive, uma abordagem até acolhedora quando você se dispõe a explicar esses conceitos, a fazer a inclusão deles dentro do seu conteúdo, dentro do seu material de trabalho, de você trazer, inclusive, referências que os estudantes possam ter dentro do seu cotidiano, dentro daquilo que é mais característico da sua família, do seu contexto, para também contribuir para as aulas. Isso é fantástico. Perfeito. E aí, para finalizar, assim, isso aqui só são provocações para que se possa aprofundar aí nessa discussão sobre a necessidade de uma pluralidade epistemológica, né, tanto, né, de trazer esses povos originários, grupos, mas também sociólogos e teóricos filósofos latino-americanos, né, para que a gente garanta aí uma ecologia dos saberes, né, e uma construção de saber que não seja pautada na monocultura da mente. Aí, só falando que no livro da Lélia Gonzalez, né, tem um dos artigos, ela retoma um estadunidense filósofo negro, estadunidense, Malef Keteazante, que ele fala que a linguagem
ela é epistêmica, né? Ou seja, se a gente, com essa questão da categoria latino-americana, ela produz conhecimento, é por isso que é importante a gente pensar em retomar essas categorias cunhadas no próprio, nas nossas próprias sociedades aqui, né, do nosso inclusive continente. ampliando o nosso repertório, ampliando o nosso vocabulário, fazendo com que as nossas falas tenham uma extensão mais profunda, inclusive naquilo que a gente se propõe como resgate, como não apagamento, né? No caso, a visibilidade, né, daquilo que é necessário, daquilo que nós estamos tratando. E essa ampliação, ela se estende não só nas contribuições que nós fazemos aqui, como sugestão nas nossas formações, mas ela se estende na forma como o nosso estudante se apropria, se torna autônomo, de encontro àquilo que muitos professores, como a gente vem observando aqui nas interações, já praticam, já dentro da sua dinâmica de aula, usando, seja de uma metodologia ativa ou de uma forma mais tradicional, mas já fazendo essa ampliação, inclusive de glossário, utilizando desse combate a qualquer preconceito linguístico que ainda é muito presente, é muito marcante, inclusive diminuindo, né, aquele estudante que tem ainda dificuldade no seu desenvolvimento cognitivo. É isso, então. Então vamos para o desdobramento, Luiz. Obrigada pelas contribuições. Desdobramento. Então, a partir das habilidades do bimestre, né, e do que foi discutido nesse encontro, pesquisem quais outros pensadores e abordagem podemos trabalhar em sala de aula na perspectiva de se adotar um pluralismo epistemológico. Aí, se vocês tiverem dúvida quanto ao conceito de epistemologia, é só dar uma pesquisada lá para ampliar aí o entendimento, tá bom? Próximo slide, por favor. A avaliação. É muito importante que vocês coloquem aí a avaliação de vocês, mas avaliações aí de, assim, colocando argumentos, o porquê a gente precisa melhorar, o que foi legal. É muito importante isso para que a gente possa aperfeiçoar nos próximos encontros. Próximo slide. Informes para a rede. Então, temos um material Aprender Sempre, aí tem um lembrete do uso do material e os sites disponíveis no slide. Próximo slide. O curso LIFT de língua inglesa, tem um QR Code também no slide para que vocês possam ter acesso a mais informações. Programa de alfabetização ambiental, no slide está aí disposto aí o programa, as datas e o cronograma. Próximo slide. E ainda o programa Escola Mais Segura em ERD, aí tem aí todo o cronograma e os temas. Próximo slide. E um QR Code aí com a programação do Centro de Mídia SMSP. Próximo, por favor. E o Banco de Talentos, para que vocês possam aí se candidatar a ser formador aqui da EFAP. O protocolo sanitário de vacinação e vacinação. E, por fim, referências. Próximo, por favor. Continuando as referências, e é isso. Né, Luiz? Então, agradeço aí os professores, né, a contribuição aí no chat é bem importante e até o próximo encontro. Muito obrigado, saudações a todas e todos, que tenhamos um ótimo dia de trabalho, nos mantendo vivos e lendo mais e sempre pensadores latino-americanos e pensadoras principalmente. Até a próxima.